Ele foi o maior Lanterna Verde da história, mentor de Hal Jordan, amigo de Abin Sur, herói condecorado, e mesmo assim, ele estava certo. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a Tropa Sinestro, que eu vou ter que falar um pouquinho sobre o Sinestro em si, mas esse não seria um vídeo de origem do Sinestro, e sim um vídeo da tropa dele, que também é conhecido como a Tropa dos Lanternas Amarelos, ou até mesmo a Tropa do Medo. Então, se você pulou aqui nesse vídeo e quer saber um pouco mais sobre o universo dos Lanternas Verdes dentro da DC Comics e até mesmo ver o que nós podemos esperar da nova série, já aproveite esse momento e já deixe seu like aqui no canal, se inscreva também para não perder nenhum vídeo, porque toda sexta-feira vou soltar aqui um vídeo referente ao universo dos Lanternas. E já deixa aí embaixo, já comente aí se você está gostando desse tipo de vídeo. Eu já falei sobre a Tropa dos Lanternas Verdes, falei sobre a Tropa dos Lanternas Vermelhos, e já falei sobre a Tropa dos Lanternas Azuis, e agora chegou o momento da gente falar sobre a Tropa Sinestro. É importante ressaltar que o Sinestro ele sempre foi uma pessoa muito calculista e como um bom Lanterna Verde, como um bom policial, ele queria manter a segurança e, ao mesmo tempo, ele queria manter a ordem. Ele nunca queria poder, na verdade, né? Ele só queria manter a ordem, e ele era considerado um dos maiores Lanternas Verdes que tinha dentro da tropa, juntamente com o Abin Sur. Ele acabou sendo o mentor, acabou sendo o mestre do Hal Jordan, e ele ainda por cima, ele é considerado estrategista, e ele era protetor do setor 1417, que aí estava o planeta dele, Korugar. Mas em Korugar, Sinestro ele acabava fazendo com que o seu planeta fosse uma ditadura, e quando os Guardiões descobriram, os Guardiões rapidamente eles pegaram o Anel Sinestro e baniram ele da tropa para sempre. Mas o Sinestro ele jurou vingança. E aí foi nesse momento que surgiu a energia do medo, a energia que na verdade era uma fraqueza para os Lanternas Verdes. Os Lanternas Verdes no início, principalmente quando a gente vê na Era de Prata e na Era de Ouro, eles tinham a fraqueza que seria o amarelo. Qualquer coisinha amarela já enfraquecia eles. Inclusive essa parede ia enfraquecer muito eles. Mas aí o que acontece é que foi revelado mais pra frente dentro dos quadrinhos que a entidade do medo, o Parallax, ele estava preso dentro da bateria central de Oa. Então, por conta disso, que a fraqueza dos Lanternas Verdes era o amarelo. E aí que vem mais um dos erros que os Guardiões fazem, ou talvez o proposital que eles fazem, porque assim como a gente viu que eles deram origem à Tropa dos Lanternas Vermelhos, eles também deram origem a Tropa Sinestro, porque eles não destruíram o medo, eles acabaram guardando o medo, acabaram escondendo o medo de toda a tropa. O Sinestro encontra os Weaponders, e aí ele descobre que esses Weaponders eles têm a energia do medo. E lá dentro mesmo, eles acabam forjando um primeiro anel para o Sinestro, que seria um anel, na verdade, que temporário, ele não tinha um poder absoluto do medo, mas ele seria o suficiente para acabar derrotando os Lanternas Verdes. E aí, a partir desse momento, o Sinestro ele se pergunta: e se o medo for mais eficaz do que a força de vontade? Porque o medo, ele paralisa, ele organiza, ele deixa com que as coisas fiquem em ordem. E aí, nesse momento, quando o Sinestro já pegou quase toda a energia de Qward, surge o que seria chamado Guerra dos Anéis, ou a Guerra da Tropa Sinestro, que foi publicado aqui na Panini nesses dois encadernados, porém ele está saindo neste exato momento na saga do Lanterna Verde. Então eu aconselho a vocês adquirirem esse material, lerem, porque é muito bom e é um dos materiais fundamentais dentro da tropa. O Sinestro ele acaba recrutando pessoas que acabam gerando grande medo. Dentro dessas pessoas nós temos assassinos, ditadores, psicopatas, guerreiros implacáveis. Inclusive nessa história, uma das pessoas que é recrutada para fazer parte da Tropa Sinestro é o próprio Batman. Só que o Batman ele acaba recusando. E em outra história a gente vê o Superman usando o anel da Tropa Sinestro, mas isso também é história para outro vídeo. E o mais engraçado dessa história é que os Lanternas Verdes, eles quase perdem, só que por um detalhe que os Guardiões acabaram alterando
a vivência dos Lanternas Verdes que eles não perderam da tropa Sinestro. E aí, por conta do medo, a gente vê como que funciona o pensamento do Sinestro. O Sinestro, ele não quer o caos, ele quer a estabilidade, ele quer a ordem no universo, só que ele acredita que a democracia gera desordem, emoções geram conflito e o medo ele gera obediência. Ele mesmo ele não se vê como um vilão, ele se vê como o necessário. Talvez é isso que às vezes pode se tornar ele até mais perigoso do que o próprio Atrocitus, que é líder da tropa dos Lanternas Vermelhos. Inclusive, nas histórias atuais do Lanterna Verde, a gente vê que tem o Conselho das Forças Unidas, se eu não me engano, que era como se fosse uma ONU, versão espacial, e dentro desse conselho, a própria tropa Sinestro, eles participam desse conselho. E o que a gente sabe até agora, que foi até algo que eu revelei lá no vídeo da tropa dos Lanternas Vermelhos, é que o Sinestro, ele atualmente ele faz parte da tropa dos Lanternas Vermelhos. Em outras vezes ele acabou virando Lanterna Verde novamente e ele acabou impedindo a sua própria tropa. Porém, isso também, como eu estou dizendo várias vezes, é história para outro vídeo. Sinestro ele foi considerado o maior Lanterna Verde da história e talvez o único que entendeu como que o universo realmente funciona. Mas se você tivesse que escolher um universo governado pela força de vontade ou um universo controlado pelo medo, qual você escolheria?